A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Engraçado, hein? Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Tá vendo? Já começa Jesus. com o mutuamento. Se eles estiverem aí, eles vão começar. A gente. Sábado. Acho que capaz de não, capaz de tudo. Bêbado. Intoxicando no mundo? É. Ou tô na casa? Tô tudo colocando, tô tudo cheio de demônio. Glórias a Eu Jesus. vou ver. Ô, glória. Ó o Bruno. Ah, não. Já? Ah lá, o comedião que me chamou de falsa profeta tá dando risada aqui, Patrick. O da igreja mundana lá. Ah, ô glória! Eu já falei, vem orar em mim. Vem orar em mim. O povo, sabe o que acontece com essas pessoas? Tá naquele blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. A paz, Senhor Jesus, irmão Guilherme Pontes. Sabe o que eu acho mais engraçado? O povo, eles têm raiva que a gente prega contra o pecado, porque esses jovens, por exemplo, vivem na masturbação, né? Vive na masturbação, vive atrás de menininha do mundo, né? Mas fazer o quê? Vamos ver, vamos falar do amor de Deus. Então, pode falar. Falou, esse povo do mundão aí tá cheio de Chuck neles, né? De demônios, porque... Ô, glória. Porque Aleluia. Porque eles dão lugar, glória né? a Deus. As coisas do mundo e os Chuck entram nas pessoas. Chuck. O irmão Guilherme Pontes é uma bênção. Só entrou pra dar risada mesmo. O jovem, o jovem. O jovem prostituto. Tá dando risada ainda. Mas enfim, os meninos, eu não sei se os demais. O Edson deve estar dormindo, o Davi também, porque já é quase 2 horas, né? O Davi vai ter. Às vezes, porque outro dia, às 4 horas da manhã, ele tava acordado. Tava falando comigo, por causa de uns rapazes aí. o senhor fala com uma pessoa que tá na fornicação? Deus não fala com quem tá na fornicação, né? A pessoa Ixi, o Bruno fez uma pergunta aqui, porém... O Bruno. Ele quer saber o porquê que você fica falando pra ele aqueles negócios lá de... E eu falo pra ele que é Jesus agora. Ele quer saber o que eu falo pra você. Mas enfim. Ela não De falou nada igreja. pra mim não, filho. Ele não tá aqui no vídeo, irmão. Foi no WhatsApp que ele falou. Você falou um negócio de igreja. Então, mas o irmão Guilherme... Igreja. O irmão Guilherme, eu não falei de você, irmão. Eu tô falando das pessoas que estão rindo no vídeo. Tem gente de igreja mundana. Você é uma bênção, irmão Tem Guilherme. gente de igreja mundana que tá no pecado, tem demônio. É verdade. Oi? Eu não falei de você, irmão Guilherme. Você é uma bênção. Você fala a verdade, você bate de frente com o pecado, né? Você é um jovem diferente, você tem 15 anos. Olha, o irmão Guilherme tem 15 anos, gente. O Guilherme que debate com o pessoal lá nos comentários. Tem 15 anos. 15 anos. O Davi tem 14, ele tem 15 anos, 1 ano mais velho que o Davi. E as pessoas não aguentam com ele no debate não. As pessoas também não aguentam com ele no debate. Porque ele tá vivendo a vontade de Deus. Você é um Barnabé, irmão, na vida. Glória a Deus, né? Deus usou meu irmão pra falar que, irmão Guilherme, que você vai ser como Barnabé, né? Leia Atos 11, 24. Atos 11, 26, 24, 24. É 26 que você tá querendo dizer. Eu 24. Aham. Glória a Deus. Meu pé é lindo. Eu sou lindo, né? Céu. Glória a Deus. O quê? É o cachorro. Tá lá fora fazendo... Isso? É o cachorro. É o cachorro. Mas não fazia esse Não Ele tá fazia. se mostrando, ele tá se brincando, alguma coisa assim. barulho. Deixa eu abrir aqui na passagem.
Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, acho que é Deuteronômios. Vamos falar aí do porquê que as pessoas estão esquecendo do primeiro mandamento. Ô, glória! Mateus 22 também fala. Ah, as pessoas, redes sociais, o tempo sua louca. Mateus 22 também fala. Típico de falso cristão esses comentários, gente. Não, mas eu quero falar esse, depois eu falo o outro. Deuteronômio 11 fala... Quem fala... chamou? Hã? Quem chamou de louca? Aquele rapazinho que falou que eu sou falsa profeta. Coitado. meu Falar Deus. pra ele que se cuidar pra ele blasfemar. Ah, irmão, se ele blasfemar, Coitado problema dele, né? dele. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. Coitado dele, né? A paz, Senhor Jesus, irmão Carlos. Tudo bem? Bênção. Vamos lá, Deuteronômios. Depois a gente vai para Mateus. Deuteronômios. Já falei, né? Eu 11. falei em vídeo. Todas as pessoas que estão comentando aí Tá falando contra Deus, né? contra Deus, blasfemando já faz um tempo nas publicações da minha irmã. E eu respondo, debatendo a maioria, tem uns medrosos que tira de onde mora. É. Isso. Aí às vezes debate uma coisa, depois fica com medo, não debate mais. Até o irmão Mateus debate, meu irmão, outros irmãos ajudam aí. Já veio falar rasgado. Que a maioria desse povo aí, filho, é que nem eu falei pra menina lá. A maioria desse povo veio tudo pro inferno. Ai, ai. Não é? Aham. É, na verdade eu falo aquilo que eu prego e o que eu vivo, né? Como é que tá falando? É, ele tá falando que eu falo muito, ou falou pra você, não sei. Eu falei, né? Vem orar em mim. Se eu manifestar, você pode até filmar. Eu deixo. Vem orar em mim. Pode orar. Orar. É, eu acho que nem sabe orar, né? Mas pode vir orar em mim. Oração dele nem passa do teto. Vamos lá, pessoal. Deuteronômios 11, versículo 1. As pessoas estão esquecendo aí de amar a Deus, né? O irmão Guilherme deu paz do Senhor pra você, irmão Mateus. Deuteronômios 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Glórias, pois, a Deus. Aleluias. Então, nós vemos aqui que tá falando que é pra gente amar o Senhor, o nosso Deus, né? E para guardar a sua observância, os seus estatutos e os seus juízos. Juízos. Quem tá falando aí? Juízo. É o mesmo mongo que tava falando aquela hora. O que eu tô falando? Ele tá falando quem é você pra me julgar. Tá falando que eu falo muito, não faço nada. Não sei o quê. Gente, não tem argumento bíblico, não tem embasamento. Eu já falei pra vir orar em mim, né? Se aceitar o desafio, chama no PV. Chama no PV lá, Felipe. Vem orar em mim. Já que você é um cristão verdadeiro, vem desmascarar então, já que eu sou a falsa profeta. Ô, glória! Ô, glória a Jesus. Jesus falou que a gente ia ser perseguido, né, irmãos? Pelos falsos. Aleluia. Então, Deus está falando aqui que é para guardar, também observar os juízos deles e os seus mandamentos todos os dias. Porque até mesmo Davi falou que ele guardou, né? Ele guardou a palavra do Senhor no coração dele para não pecar contra Deus, né? Então, se a pessoa está vivendo em pecado, é porque provavelmente a palavra não está permanecendo em prática na vida da pessoa, né? Então é isso. A pessoa que fala do amor ao próximo ou fala do amor a Deus,
ela não conhece o amor de Deus, né? Ela não conhece o amor de Deus. Ela não conhece o amor de Deus. As pessoas que falam que amam a Deus, mas vivem na homossexualidade, né? O pecado LGBT. As pessoas que vivem na masturbação, na fornicação, fala palavrão, finge que é cristão, né? Porém, só tem papo, né? Lábia. Mas não vivem para Deus. E outra coisa, as pessoas que dizem amar a Deus, mas estão no pecado, elas está inimiga de Deus, porque quem vive no pecado é inimigo de Deus, né? Quem vive no pecado da homossexualidade vai pro inferno. Quem vive no pecado da masturbação, se não se arrepender, todos vão para o inferno. Infelizmente. Por quê? Porque não amam a Deus. Como você quer exigência, as pessoas exigem amar ao próximo, mas não amam a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que era que você falou mesmo pra ler, Patrick? Qual verso? Glória a Jesus. Então, pessoal, o que acontece? Onde está o amor de Deus na vida de todos que falam que amam a Deus, mas continuam em pecado? Que aquele que nasce de Deus, ele não vive, né? Ele não vive, né? E eles não vivem na prática do pecado, aquele que nasce de Deus. E ele ama a Deus, porque nasce de Deus, ele ama a Deus e a palavra de Deus permanece nele. Né? Ou neles, no outro ser de Deus, né? É. E nele é de Deus, e o outro ser de Deus. E ele fala assim também que aquele que ama a Deus e pratica a justiça e ama seu irmão, esse é de Deus. Então, peraí, o que ele fala primeiro? Ama a Deus, justiça, depois Exatamente. o próximo. Aí depois ele fala, não, se você aborrece seu irmão, você entendeu? Ele fala assim que você está levando o juízo. É. Que é 1 João 3,13? Aquele que aborrece seu irmão, a vida eterna não está nele. Sabe o que ele está querendo dizer? A pessoa que aborrece a pessoa julgando na aparência. Se você está julgando o resto de justiça ali é justiça. Sim. Então, o João está na mesma coisa que Jesus falou. A gente julga Glória a o Deus. né, o pecado, né? Exato. As ações, o certo e o errado. Deus manda julgar, é denunciar as obras das trevas. Efésios 5:11 fala que é pra gente condenar as obras das trevas. Denunciar o pecado são as obras das trevas. Então, aqui meu irmão estava falando, se a pessoa não está aplicando a justiça na vida do próximo, então ela não ama o próximo. A gente vai ler isso agora. Primeiro eu vou ler o versículo 6, né? Ela tava falando com você. Vamos falar aqui primeiro, depois a gente fala dessa fulana aí. Eu nem ligo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, se você está no pecado, querido e querida, você não conhece a Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Ok, botou sua intenção pra mim. Glórias a Jesus. Ai, Jesus. Aí depois ele vai falar: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Tá falando de Jesus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, se você não busca o reino de Deus e a sua justiça, né? Você não ama a Deus. Porque se você não busca o reino e a justiça, já é uma prova de que você não ama a Deus. Você tem que buscar o reino e a justiça. Porque aqui está falando que aquele que vive no pecado
Aquele que vive no pecado, ele tá falando, ó o que ele tá falando. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque se você não está praticando a justiça, para que venha a julgar segundo a reta justiça, como Jesus fala em João 7:24, que não é para julgar na aparência, mas sim segundo a reta justiça, você não está amando o próximo. Tem que ser aplicado o juízo e a justiça. E aí? O que acontece se você não faz isso? Como que você fala que você prega o amor pra pessoa? Ah, eu prego o amor falando que Deus, ele ama a pessoa e que a pessoa vai pro céu. Um exemplo. Mas como que a pessoa vai pro céu? Como que é o amor aplicado? Um exemplo, a pessoa tá fazendo sexo e o pênis tá entrando na vagina e tá fazendo tudo errado e acha que vai subir pro céu. Não vai subir. Não vai. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Não vai subir. Vocês não estão amando a Deus. Aquele que vive no pecado não ama a Deus. A Bíblia acabou de nos falar. Não ama a Deus. Não ama a Deus. Ele tá falando aqui, com justiça, ó, na prática. Qualquer que não pratica a justiça. Se você não está praticando a justiça, como que você ama? Como que você ama, irmão? Irmã? Ah, né? Tirou foto, né? Depois costa. Aham. Como? Como? Fala pra mim. Isso aqui tá falando diferente daquilo que estão pregando. O que ela disse? Permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se a semente, que é a palavra de Deus, permanece na pessoa, ou seja, o que é permanecer a palavra? O que é permanecer a palavra? O que é permanecer a palavra na vida da pessoa? É ela praticar, ela viver a vontade de Deus. Se essa palavra, a Bíblia, não permanece em vocês, em prática de justiça, juízo, transformação, a Bíblia fala que aquele que a palavra permanece nele não vai viver na prática do pecado, não vai viver no pecado, gente. Então, se você ainda continua realizando pecados de masturbação, seja lá qual for, homossexual ou desejos, então o que acontece? Se não guardar o reino do céu, A palavra de Deus não está sendo praticada, não está sendo praticada. Está tendo falta. Está tendo falta da palavra na vida das pessoas. Então tem que, passar por um processo. Luta, pratica, ora, jejua, mata a carne. Porque como se você ama a Deus e você continua na carne? Como você vai amar a Deus se você continua na prática do pecado? O pecado é inimigo de Deus. O diabo é inimigo de Deus. E aí? A paz do Senhor Jesus, irmão Jonathan Regis, seja bem-vindo. Glórias, 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 aleluias. É 1 João 3,13, né, que você tinha falado? É continuação, né? Ele fala, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Ou seja, se eu tenho a vida de Cristo em mim, eu vou pregar a palavra de vida para que a pessoa também tenha a vida, a palavra da verdade. Né? Jesus mandou todo mundo embora, quem não quis seguir ele mais. Verdade. Até os 12. Ele falou, vocês querem ir junto? Aos 12 falou que ia ficar. Aí Pedro, né, deu voz. No meio de vós vai me trair. Ele falou, eu escolhi os 12? Então, no meio de vós vai me trair. Um é o diabo. Então, quer trair? Exatamente, é verdade, irmão, fala que é o diabo. Eu tô rindo do ódio aqui. Aí o que acontece? Se eu não tenho a vida de Cristo em mim, fala aqui que vai permanecer na morte. Aquele que não ama o seu irmão, ele permanece na morte. Né? Então, se eu estou na morte, que é a morte porque o pecado gera morte, como eu estou pregando vida? Como eu estou pregando vida? Falem pra mim.
Alguém aí quer entrar na live e participar? Quer falar aqui para responder os irmãos aí que tem entendimento? Porque se você permanece na morte, que é a morte do pecado, você não conhece a Deus. Está falando aqui ó, que quando você passa da morte para a vida, você ama os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, como que as pessoas falam que nós não amamos só porque estamos pregando contra o pecado? É a palavra de vida, a gente está pregando contra aquilo que vai te levar para o inferno. E as pessoas não estão compreendendo. E a palavra da verdade tem que ser falada, irmãos. Tem que ser falada. Não vou negar vós. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, as pessoas que estão aí falando nos comentários e todas as outras pessoas que falam que amam a Deus, mas odeiam as pessoas, qualquer um, pode ser esses do comentário, pode ser qualquer pessoa. Eles são homicidas, porque dentro do coração deles tem a morte. Eles têm desejo que a outra pessoa morra. Eles têm desejo que a outra pessoa se ferre, se dê mal e aquela coisa. Agora, quando alguém blasfema contra a palavra de Deus ou contra um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, nós desejamos que haja justiça, para que Deus possa repreender aquela pessoa de uma forma particular, né? Assim como aconteceu com Miriam, por exemplo. Ela falou de Moisés. Ai, Deus não falou conosco, não falou só com Moisés, falando nas costas de Moisés. Deus desce na nuvem e fala: por que vocês estão falando mal do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Miriam fica leprosa. Deus aplica a justiça em Miriam porque ela falou mal de um homem de Deus, de um servo de Deus. E aí? Hã? E aí o que acontece? A Bíblia fala que é só o justo que se salva. E aí? O que vocês podem me falar? Hã? Porque é fácil a gente, pessoal, a gente falar contra Deus. Mas cada palavra ociosa que sai da nossa boca pode nos condenar, né? Pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras será condenado. E aí? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? E fala que os lábios, né? Eles louvam a Deus, mas o coração está longe também. Então, como que a pessoa fala, mas eu tô falando de Deus, então o meu coração, ele tá cheio de Deus, né? Deixa eu ver aqui o que o rapaz falou. Só corrigindo, estar no pecado não nos torna inimigo de Deus. Prova para mim na Bíblia, irmão Rafael Batista, onde fala que se nós estamos no pecado, não nos torna inimigo de Deus. Deus é amor e jamais decretaria ser inimigo de um filho seu. A Bíblia fala em Romanos 8,14, Rafael Batista, que aqueles que são filho de Deus são somente os que são guiados pelo Espírito de Deus. Se você está no pecado, você não é filho de Deus. Você é bastardo, porque você não está aceitando a palavra de Deus. Ele falou que, só corrigindo, ele falou, estar no pecado não nos torna inimigo de Deus. Deus é amor e jamais decretaria ser inimigo de um filho seu. Fala pra mim, irmão, onde tá na Bíblia que o pecado não nos torna inimigo de Deus? Isso, ele distorceu Tiago 4. E Romanos? Distorceu Tiago 4. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Distorceu João 3. Vamos ver o que ele terminou de falar. Deus é amor, mas também justiça. Então, agora você já se contradizeu. Se Deus é justiça, como ele vai estar a favor de uma pessoa que está no pecado? Se nós não fôssemos inimigos de Deus, Rafael Batista, então por que Deus trouxe Jesus para morrer por nós pelos nossos pecados? Já que o pecado não nos torna inimigos de Deus, por que Jesus morreu por você, por mim, por todos que estão aqui? Eu gostaria que você me respondesse. E aí? Deus é amor, mas também é justiça. Agora você contradizeu, porque como que Deus ele aplica a justiça dele? Quando a pessoa está no pecado e ela não aceita a palavra. Eu espero que você esteja ouvindo. Cada ato tem sua consequência. Para a pessoa que peca, vive em pecado, ainda há tempo de se arrepender e aceitar Jesus como seu único Salvador. Amém.
né? Cada pecado tem uma consequência. Enquanto a pessoa está viva, né, e não blasfema contra o Espírito Santo, ela tem a chance, com toda certeza. Tudo tem seu tempo. Deus diz que nem por força, nem por violência. O tempo chega para cada um. Jesus ama cada um de vocês do jeitinho que vocês são. Mentira. Onde fala na Bíblia que Jesus, ele ama o jeitinho do pecado? Porque o jeitinho que a pessoa é antes de ser convertida é o jeitinho do pecado. Ou seja, Adão e Eva pecou uma vez, já foi expulso do jardim do Éden. Adão e Eva, meu irmão falou aqui agora, homem de Deus, que Adão e Eva pecou uma vez só e foi expulso do jardim do Éden. E aí? Você quer um Novo Testamento? Ananias e Safira mentiu Contra Deus e Deus matou eles, na graça. É que nem o irmão Guilherme falou agora, e não sabeis, adúlteros e adúlteras, que a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus? Ô glória! E outra? E aí? E outra? Quando Pedro deu lugar pra seta do coisa, Jesus chamou ele de... Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. E aí? Se discípulo Satanás... amado, hein? Um discípulo amado, Se Satanás é inimigo de Deus... E Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás, que não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ele estava impedindo Jesus de chegar até a cruz. Não, Senhor, tenha misericórdia de ti. E aí? Jesus repreendeu ele porque naquele momento ele estava se opondo contra Cristo para fazer a vontade de Deus, de ser crucificado. E aí, gente? E aí? Vocês não amam a Deus. Vocês não amam a Deus. Por isso que Deus está apertando. Por isso que Deus está, irmãos, levantando. A Bíblia fala em Coríntios 11, se eu não estou enganada, se eu tiver, Deus me perdoe. Mas se eu não me engano é Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Fala assim, que se a pessoa, né, na congregação é necessário que os hereges apareçam para que os verdadeiros, né, se levantem e falem contra os hereges. E aí? Vocês, os hereges, estão cada vez mais aparecendo, só que também tem aqueles que não se prostraram. Ah, vocês são meia dúzia. Glória a Deus, estamos fazendo a diferença. O irmão Guilherme, o irmão Jonathan Regis, tem o meu irmão, tem o irmão Mateus, tem muitos outros ali. Ai, mas é 100 contra 50. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, ó, que Eliseu falou, se eu não me engano, para Geazi, falou para ele. Na hora que ele viu o exército do homem, né, o exército humano, ele temeu. Aí ele pegou e falou, Deus abriu os olhos espirituais de Geazi e falou, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o exército celestial estava com eles. E depois vai falar também no Novo Testamento, né, que mais poderoso é aquele que está com vocês do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala que o diabo, né, o mundo jaz do maligno, que ele é inimigo de Deus. E que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Porque estamos cada vez mais caminhando segundo a vontade de Deus. Nós amamos a Deus, por isso a gente não tem que ficar pegado em amigo, em familiar, a ninguém e falar a verdade. Que nem negócio falei pro irmão agora. A Bíblia fala assim que os profetas chamaram as pessoas de vagabundo, vagabundas. Prostitutas, meretrizes. Não é palavrão você falar prostituta. Não é palavrão você falar meretriz. Porque está escrito na Bíblia. Entendeu? É que nem falam que os vagabundos vagueavam, né? Entendeu? Aí o que acontece em questão a isso? As pessoas falam que você tá xingando, que você tá defamando, né? Eu gostei de um comentário, na verdade eu gosto de vários comentários que o pessoal aí debate, que a gente vê a sabedoria que Deus dá para cada um, aonde entra em concordância com a palavra. Você vê que é o mesmo Espírito de Deus, entendeu? Aí o que acontece? O que acontece em questão a isso? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testifica quem é e quem não é filho de Deus. Quem é e quem não é de Deus. Então, quando vai entrar numa concordância ali, a Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos eles tinham tudo em comum. Né? Andavam junto, não tinham esse negócio de que nem esse povo geralmente das igrejas modernas estão fazendo, porque Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas, uma só era de Deus.
né? Era um só parecer. E as outras estavam todas desconcertadas. Então o que acontece? Por que tem várias congregações, cada uma prega um Deus diferente? Não prega o mesmo Deus, não prega o mesmo Jesus da Bíblia. Porque cada uma ali, uma é Esmirna, a outra é Sardes, a outra é Tiatira, né? Agora a Filadélfia, irmão, tá espalhada. A única fiel. É a única fiel. Por que a Filadélfia tá espalhada? Porque eu sou de uma congregação, eu era de uma congregação, na verdade. Agora eu faço parte, já faz um tempo, Quando na ele verdade, fala daquela do ministério do meu irmão. Sabe aquela igreja de Tiatira? Ah, Ou é Pérgamo? não sei. Ele fala Que? porque tolerar Jezabel. No versículo 24 eles falam assim, porque não conhece Acho que é Tiatira, não é? no Tiatira ou Pérgamo. Fala assim que eles não conhecem a doutrina. Não conhece a doutrina. Pode, porque eles não querem conhecer e falar desse Exatamente. jeito. Você entendeu? Exatamente. Fala que a pessoa não quer conhecer a Então, doutrina que não conhece. Ai, A doutrina, ela é bíblica. E muitos não aceitam. Eu não aceitava no começo, mas Deus me convenceu. Ele mostrou pra mim tudo que eu ia ler na palavra, ele queria tratar comigo isso. Então, tudo que eu ia ler na palavra, como é ele que dá o entendimento da palavra de Deus, né? Que ela é espiritual, ela não é teológica, tá bom? E o que aconteceu? Tudo que eu ia ler, Deus ele falava comigo sobre doutrina. E eu fugia, irmãos, eu fugia igual, que nem o ditado diz, né? Igual o diabo foge da cruz. Só que Deus me convenceu, né? E as pessoas não entendem isso. As pessoas não querem entender. A gente coloca versículo bíblico ali onde mostra a verdade, o pessoal não quer ler. Tem a maioria deles, assim, vamos dizer que é metade, olha lá o Áquila, metade lê um pouquinho ali e outra metade não lê. Tem uns que têm humildade para isso, tem outros que não têm humildade para isso, né? A pessoa quer te questionar, mas não quer receber a resposta a qual ela vê. Na verdade, tem uns ali que a hora que começa a ler e vê que tá sendo confrontado e ele está errado, a pessoa começa a xingar de palavrão, né? Então a gente começa a ver que Deus envia os seus servos também para nos ajudar, porque eu lembro que antes, no começo, era somente meu irmão e eu ali, né? Aí a gente conheceu o irmão Mateus, aí Deus vai trazendo os irmãos, porque vai repercutindo, assim como acontecia quando os apóstolos e os discípulos, os missionários eram perseguidos, eles tinham que ir para outra cidade. Então a perseguição ajuda, irmão, porque quando você está sendo perseguido por um grupo de pessoas, essas pessoas vão querer passar para outras achando que estão fazendo algo ruim contra a sua imagem. Mas isso é glória para Deus, porque cada vez mais pessoas vão sendo alcançadas, certo? E acontecia isso porque Saulo foi lá, mataram Estevão, eles tiveram que ir para outro lugar. Aí Filipe, ele foi ali para outra cidade, né? Encontrou o eunuco, batizou o eunuco. Então é ganhar almas, você vai se ligando a outras pessoas, isso é o amor de Deus, né? Porque vai alcançar almas, só que as pessoas, elas não querem esse amor. Elas querem o amor onde Jesus vem, abraça o homossexual e fala que ama ele desse jeito. Ou seja, esse jeitinho aí que o pessoal, que esse rapaz aí falou e saiu fora, né, pelo jeito, talvez, acho que nem ficou para escutar a resposta, mas amém. Não sei, né, porque não se manifestou até agora. Mas aí, o que acontece em questão a isso? Né, irmãos? Jesus, ele ama a alma da pessoa. Ele não ama o jeitinho. Aí aquele ali, o jeitinho de viadinho. Você acha que Deus gosta disso, irmão? Aí aquela ali, o jeitinho de sapatão, caminhão. Misericórdia, irmão. Ai, o jeitinho de fazer sexo anal. Esse jeitinho aí é o pecado. Aí Deus me ama do jeito que eu sou. E qual que é o jeito que a pessoa tá? Gay. Gay é o quê? Pecado. LGBT é pecado. Ai, que jeitinho. Ai, adúltero. Adultério é pecado. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois, já que vocês veem desse mundo. Qual é a sensação quando vocês eram da vida? Fala mais alto pro pessoal ouvir. Qual era a sensação quando vocês estavam na vida LGBT? A sensação de estar na vida LGBT? Você acha que é a melhor coisa do mundo, né, irmão? Não, rapidinho. Amém. Rapidinho. Eu sei a sensação. A sensação do mundo LGBT, a gente vai falar. Eu sei a sensação de uma pessoa ser, assim, eu sei a sensação da pessoa ser uma LGBT, porque eu já fiz muita coisa errada, né, no meu passar uns 10 anos atrás, mas é bom porque tipo vocês assim, fez a prática mais, então... tipo assim, você não teve sentimento. É diferente, entendeu? A sensação quando tava no mundo
É bom, vou falar também. Não, pode virar. Por que, irmão? Eu vou falar, eu era como se fosse um prostituto. Que eu vou falar que eu adorava fazer sexo com homem. Eu vou logo rasgar, entendeu? A sensação era que o quê? A sensação no momento era prazer. Mas A depois carne entra em êxtase, né? Mas depois que você para de fazer a prática, Você se é um sente um vazio nojo. um vazio na alma. Ô Vaz, o que você falou lá na hora que nós fomos evangelizar hoje, que você falou assim que você podia se ter tornado, que você fez coisa errada? Se eu não tivesse sido resgatado pelo Senhor, eu poderia ter virado um travesti. Ou Entendeu? um transexual. Ou transexual, entendeu? Mas pela misericórdia o Senhor me E você resgatou. também ia na Bahia, né? Quando eu pensei na balada LGBT, o Senhor me resgatou. Só que eu ficava com as pessoas na casa das pessoas, Você entendeu? praticou isso também? Ixi, irmão, você quer que eu fale essas coisas aqui? Fala, irmão, pode falar. Ah, irmão, você é a verdade. Já fiz as coisas com meus primos, entendeu? Já fiz bastante coisas que é só o sangue do cordeiro. Já fiz sexo anal, oral. Irmão, tudo, irmão. Então, eu era um prostituto. Entendeu? Depravado. Porque aquele que é. A Bíblia fala que aquele que peca contra o seu próprio corpo, peca contra o próprio Espírito Santo, né? Tem o Espírito Santo. Então, Tem o pecado fora e dentro do corpo, que é prostituição do mesmo jeito. eu dava o meu corpo pra se prostituir, pra se deitar com o homem, porque eu não sentia nada pra mulher. Prostituição não é só vender o corpo, então, né, irmão? Por Você dinheiro. falou mais na hora que eu tava dizendo que você. Que você fez quando você era mais novo, que você já fazia as coisas. Você fazia as coisas. Não, quando eu era pequeno, eu brincava com coisas de menina, né? Porque minha mãe falava que ela queria menino. E depois, na escola, né? Que você falou que Na escola eu era zoado, né? Eu já olhava pra alguns homens diferentes, mas falar que eu sentia atração por homem, não. Foi depois. Depois. A atração sexual foi depois. A atração sexual foi depois e também começou da masturbação. Mas antes você já sentia que você tinha um olhar diferente pra Sim, homens. já tinha um olhar diferente pra homem, entendeu? Desde novinho, né? Sim. Desde novinho. Mas Mas a atração mesmo foi a depois sexual foi depois, do né? sexo, entendeu? Isso que eu falo, que ninguém nasce com desejo por homem, irmão. Não nasce. Ninguém nasce com desejo. Ô, Glória! Igual a Jéssica vai falar da vida dela. Eu creio que ela não nasceu com desejo por mulher. Não. Porque Deus ele cria tudo perfeito. Mas Minha irmã, quando ela tinha 14 anos, ela já namorava. Eu tô falando assim quando você é pequeno. Não, então, mas Quando você pra tinha trás 5, também. Pra trás ela começou a namorar bem nova. Quantas você começou a namorar? Com mulher? Não, com- com homem? Não namorava com homem Você ainda. ficava, verdade. Eu só dava uns beijinhos. Mas eu tô falando assim, você nascer já com desejo. Ninguém nasce com Não, isso. Ninguém nasce com ninguém isso. nasce com isso. A Entendeu? criança pura. Então, É. eu já comecei a ser depravado já uns anos atrás, viu, irmão? Eu era só Jesus na casa, viu, irmão? Eu eu ser também. sincero, eu vou ser sincero. Quem me conhece Eu era sabe. louco. Eu vou Quem ser me sincero, eu vou conheceu, falar bem né? rasgado aqui, o Bruto vai gostar. Eu era louco por sexo. Entendeu? Então, Você recorda, 10 anos atrás você é um depravadão, então. então eu já fiz coisas com meus primos. Eu vou ser bem sincero, vou logo mandar logo rasgado. É como se fosse uma atriz pornô, né, irmão? Sim. Só entendeu? que com homem com homem. Sim, entendeu? Já destruí o namoro de um rapaz que, né, eu fiquei. Ô, irmão, como você era o Sim, passivo, sim, você sim. se sentia muitas vezes, assim, de uma forma, assim, na hora do calor do momento do sexo, você se sentia como se você fosse uma mulher? Ó, eu na hora. Tipo, de você imitar aquelas mulheres de filme pornô, essas coisas de imitar a mulher recebendo o sexo do homem? Ah, não, eu fazia isso. Fazia, não fazia? É pombagira isso, não é? Sim, imagina. Porque quando a pessoa é passiva, ela, como que eu posso dizer? Muitas vezes a pessoa, quando o homem, ele é na relação sexual do inferno, né, ali, né? É. Ele quer ser uma mulher, ele quer ser uma mulher, entendeu? Sim. E faz todo tipo de posição. Ele vai agir como uma mulher. Sim. Ele vai agir como uma mulher, gente. O que você ia falar, Patrick? Fala um pouquinho alto pro pessoal escutar. Olha o Acla olhando pra ele, que bonitinho. Quem fora aí? Ah, a Sueli, capeta do inferno aí. O que eu ia falar? Então, você já fez relação com alguma mulher? Só fiquei, nunca senti nada com mulher. Ele não é gay mais, fofas. Posso falar? Pode falar, irmão. Eu não ligo pra ele, porque essas meninas... Tá iludida. Essas meninas é tudo falta de Jesus, filha. Continua falando. Então, eu já fiquei com algumas mulheres. Ficar só, mas nunca tive relação sexual. Você dava beijos. Dava beijo. O que você Só que sentia? agora a relação... Não sentia nada, Nada, né? entendeu?
Agora, quando a gente vem pra Jesus, no meu caso, Jesus ele vai dando um sentimento por mulher. É, E vai tirando o sentimento que você sente por homem. exatamente. Que a palavra diz, conheceis a verdade vos libertará. Se E não se é- o filho do homem vos libertar verdadeiramente, Você será sereis livres. É, exatamente. Entendeu? Por isso que vocês reclamam, porque vocês não são livres, vocês são escravos do pecado. É. Entendeu? Então, Esse povo E eles não então, amam a quer- Deus, porque eles Não. preferem ficar no pecado e falar que Deus é amor, né? Só que na parte de falar amarás ao Senhor teu Deus, eles não falam, que nem meu irmão falou. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você faz o quê? A vontade de Deus. E Depois você a vai vontade de amar Deus o é sair do pecado. Depois você ama. Depois você ama o próximo. eu fico pensando, irmão, vocês falam tanto que Jesus ele é amor, irmão, mas ele é fogo consumidor, viu? Ele é fogo O consumidor. que ele fez com Sodoma e Gomorra? Gente, Deus entregou o próprio filho para ser esquartejado praticamente quase. Deus entregou seu filho pra quê? Pra tirar o quê? O pecado do mundo. Só que, irmão, aceita Jesus quem quer. Se vocês acham que vocês vão pro reino dos céus em prática, em cesto, homem com homem, mulher com mulher, Seja lá o que for. vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar, vocês vão direto pro inferno. Vou falar, vocês vão direto pro caldeiro da cuca. Entendeu? Bem ferveiro mesmo. Eu falo na cara de vocês. Eu falo pessoalmente ainda. Faltou era da Porque eles para. me conhecem, eles sabem quem eu sou. É. Entendeu? Então, se vocês estão participando da live aí, que eu creio que Deus tem um propósito, Deus tem né? propósito. Sim, é Deus pra tem. edificação. Então, mas sempre essa edificação para essas pessoas. A pessoa tem que querem aceitar o propósito de Deus na vida receber, dela. Sim. Exatamente. Pode falar mais alguma coisa se quiser falar, irmão. Então, irmão, eu praticava. Eu era só Jesus na causa. Entendeu? Eu era prostituto. Só, graças a Deus, só que não cobrava Só dinheiro. não cobrava. Graças a Tem Deus. muitas pessoas que é assim, cara. Tem, entendeu? Tem Aham. muitos travestis que se vende o seu corpo. Né? Sim. Entendeu? Prostituição não é só A vender. Jéssica não cobrava, creio, né? Não, irmão, não cobrava. Se eu cobrasse, eu já falaria. Já ofereceram. Não, tem pessoa que esconde isso, né? Já ofereceram. Eu não quis, não. Não quis, Então, não. Mas Fiquei na minha. a vida da homossexualidade, irmãos, é uma vida miserável. É. Na hora é prazerosa, na hora você sente o prazer, né? A pessoa tem que estar sempre com alguém. Tem que estar com alguém. Tem que ter alguém, Porque igual- bebida. É igual aquele bar que a gente tá evangelizando. Tem que Qual é estar o nome- pecando, senão não tá feliz. Qual é o nome daquele bar que tá evangelizando hoje? O nome do bar que a gente tá Do bairro? visualizando? O Lá. bairro? É, lá, a praça lá. É o centro, lá na Toledo. Na Toledo. Eu É. vou falar aqui. Eu vi casal de lésbicas se beijando. Mas é o quê? É o momento. E a gente evangelizou dois homossexuais que falaram, ela dava mensagens maravilhosas. E- Eles lembraram de mim ainda. Eles receberam a palavra com amor. Mesmo. Receberam a Mesmo palavra. Mesmo sabendo que o Senhor não se agrada da vida que eles levam. É, Porque a gente viu a Jéssica, o irmão dela, que a gente foi evangelizar ali. A gente viu um monte de mulher se beijando ali com outro ali. sim. O casal hétero. Entendeu? O casal hétero ali. Só que, tipo assim, eles estão fazendo o prazer da carne, irmão. Mas a alma, o seu interior é vazio. Pessoa rebolando até o chão. Vocês aí, vocês suerem, vocês precisam satisfazer a carne pra você... Ser feliz. Pra ser feliz, mas só que depois que você termina, você é vazia. Aí Entendeu? tem que ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Vocês precisam ter relação sexual pra, né, pra Pra estar em paz, Pra tem tá que em fumar paz. maconha pra relaxar. Sim. Sendo que quando você ora a Deus, se você tem uma prática de vida na palavra de Deus, você não... Gente, isso você fala, pra quê? Pra que isso? Verdade. Você olha pro passado e você fala, que lixo. O passado, né? Só que tem muitos que acham assim que, tipo assim, a libertação é de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra. É, não é de uma hora pra outra, é um processo. Mas você querer o processo. Quanto mais lugar a pessoa Quanto mais dá, você buscar o Senhor, mais mais o Senhor ele vai libertar você. Ele vai é. libertar você. liberta o mais rápido Entendeu? você é. Então, se vocês querem ficar, pro céu vocês não vão entrar. É isso. Jesus é santo, irmão. Ele Deus é santo. santo. Ele quer que... Ele nos formou, nos criou pra gente louvar o nome. Não, ele não louvou você pra colocar a boca no... Colocar a boca na... Vai. Você bem sério, rasgado. Você colocar a boca na xereca. Ou você olha e colocar a boca No pênis. no pênis. Entendeu? Ele criou você pra você louvar o Senhor Com de corpo, tudo. alma e espírito. Exatamente. Não pra você viver em prostituição. É. Amém?
Esse é o meu pouco do meu testemunho, que é muito longo. Agora a minha irmã pode falar. Posso falar? Mas chega a gravar. Segura pra você. Chega Tá. a gravar você. Só que tá muito. Vem, senta mais perto. Traz o colchão pra cá. Agora mano. é. Traz o colchão pra você não ficar no chão. interessante seu- É que tem mais seu- coisa seu ainda testemunho. sobre o É testemunho só aquela parte do dele. italiano Por que que não corta esse daí. faz isso pessoalmente? Só fazem por trás das câmeras. Amada, peraí que eu vou responder ela. Amada Suelen, né, queridinha? Quem disse pra você que a gente não fala isso? Quem disse? Quem disse, amada, que a gente não fala na cara? Que até teve uma mocinha aí que agora a gente é até amiguinha. Que ela chamou a gente pra ir na casa dela, falar na cara dela que os guias são demônios e a gente foi. A gente trocou uma ideia com ela, pregou pra ela, ela falou sobre o que ela serve, porque a gente já conhece. Porém, a gente falou a verdade. A gente respeita a escolha dela, mas a gente não negou a verdade. Você nunca viu? Então, amada, sabe o que você faz? Quando a gente estiver evangelizando, ou porque geralmente a gente sai pra evangelizar, né? Que nem hoje a gente foi evangelizar. Vem andar com a gente, pra você ver. Fala pra ela vir aqui. Vem andar com a gente. Ou quando a gente foi evangelizar pelo bairro aqui ou na praça, por que você não aparece lá? Se você Aí você vai ver. Se você é a fortuna, se você é a corajosona. Aí você vai ver. Ué. Satanás. E quem disse que eu não falo? Amada, quem disse que eu não falo, querida? Vai, irmão. Eu já falei pra muitas pessoas e sempre falar as falo. mensagens que eu entrego nos lugares que a gente evangeliza, prostíbulos, que são os lugares que vocês frequentam, né? Os bares, né? As prostituições, as coisas que vocês fazem com a vida de vocês, denegrindo a imagem do Senhor, né? Usando o seu corpo aí pra dar pro pecado, pro diabo. A gente fala assim. Teve até uma menina que me xingou. Falou, pegou o papel, amassou e jogou no lixo. Porque ela falou, por que você está vindo num rolê LGBT pra pregar a palavra? Então, amada, eu preguei aí. Falei contra a homossexualidade, já entreguei papel falando com o homem não te deitarás. E aí? E aí, amada? A gente entra em prostíbulo. Jesus estava sempre no meio de quem tava fazendo coisa errada. Tava no meio da prostituta, tava no meio disso aqui. Por quê? Pra levar a palavra. Não pra fazer igual. Porque se vocês falarem que eu estava fazendo algo igual, vai ser difícil vocês provar. Frequentei mesmo, amada, em pleno carnaval. Foi uma bênção. Eu até tirei umas fotos das mensagens do pessoal. Tá aí no meu Facebook. Sim, fiquei orando. E meu irmão ficou intercedendo por mim em casa, glória a Deus. E aí? Sempre falei. Sempre. Eu sempre também falei. Não, amadinha Isadora, não sou prostituta mais. Agora o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isadora? Vem orar em mim, porque se eu tiver escondendo pecados, eu vou manifestar demônios, porque quem tá no pecado tem demônio. Como, amada? Você já me viu dançando nesses lugares? Porque todas as pessoas que a gente conversa, eu entrego um papel, eu fico falando de Jesus. Ou você esqueceu que no dia que eu evangelizei você e a sua namorada de Ribeirão Preto, a gente ficou falando de como eu era do passado, o que eu frequentava em questão da Umbanda e ainda entreguei uma mensagem pra vocês e fiquei falando de Deus. E ela começou a falar de quando ela era da presença do Senhor. Ou você esqueceu? Era desviada. A namorada dela era da igreja. Ixi. E a gente ficou falando lá, trocando ideias sobre essas coisas. Evangelizando, falando, e aí? Eu fui lá no Barduzinho, comprei um Guaraná pra mim e fiquei ali, pregando a palavra. Sujeita a apanhar de qualquer um ali, porque eu estava entregando papéis que estavam falando que era pra se arrepender do pecado. Evangelizei sim, querida, agora você vai negar? Então, quando você pegava os papéis de evangelização, você não leu? Você leu na minha frente, a sua namorada também. Isso é evangelização. Você recebeu a palavra e agora você vai negar. Eu não tenho religião, amada. Eu não tenho religião. Eu sirvo a Jesus Cristo.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não tem salvação. Ela tá me xingando de lixo, de imunda, de vagabunda. Porque perdeu a linha já, filha. Perdeu Tá a acontecendo? linha. Ela perdeu o amor ao próximo. Que tanto ela prega. Você fala A Suelen, você fala a tanto amor, Suelen. Sueli, mas você começa a perder a linha e você começa a xingar as pessoas. O que acontece? Que pena, né? Pode bater, amada. Bate aqui, ó. Se você bater aqui, eu dou esse lado aqui, ó. Pra você bater. Pode bater. Pode bater, vem bater. Bate aqui, ó. Bate. Pode bater. Pode bater à vontade. Que aqui a gente aguenta. Jesus apanhou, foi chicoteado. Que seria um tapinha na cara, né? Um soco, um chute. Acho que não dá nada, né? Sei lá. Talvez possa cortar um pouquinho, machucar um pouquinho, mas glória a Deus. Vai ser pra glória do Senhor Jesus. Ah, deve ter saído. Ela é outra retardada que tava falando aqui. Mas vamos lá, eu vou contar um pouco do meu testemunho agora, né? A gente já... Tá, irmão, segura aí. Só toma cuidado pra não apertar aí do lado, você pode bloquear o celular. Viu, irmão? Irmão. Jesus. Vagabunda ela não é. Porque ela não... Ai, irmã. Entendeu? Então, acho que você começa a perder a linha, Sueli. Entendeu? Quando a gente começa a falar... As pessoas é diferente de quem é de Deus. Você... Como que eu posso dizer? Ela nem tá vendo mais, irmão. Ela saiu. A bolinha dela nem tá Não tem que descrever você. Porque você... Irmã... Nem Eu não irmã. me chamo de irmã porque acho que... Infelizmente não Nem é irmã irmã. você é, né? Pela misericórdia do Senhor, né? Infelizmente. Então, fia... Imundo é você. Porque é você que tá no pecado, viu, fia? Tu vai se converter, Satanás. Viu? Pode falar. Ah, não tá aparecendo. Vem pra frente, irmão. Vem, senta aqui. Isso. Glórias a Jesus. Ai, meu cabelinho. Então, o que acontece? A paz do Senhor Jesus, irmãos, vou dormir. Glória a Deus, irmão Guilherme. A paz do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, viu? E continua firme aí que estamos orando por você. Tá? Amém. Futuro Barnabé. Futuro Barnabé. Então, irmãos, não tá coisando. Não tá pegando aqui. Aí. O que acontece em questão ao que estava sendo falado, né? O irmão Mateus falou um pouco, tá coisando. Falou um pouco do testemunho dele. Certo? O irmão Mateus falou. Forte. Entendeu? Deixa eu sentar um pouquinho mais pra cá. Pra eu poder falar certinho com vocês aqui. Pra poder ouvir também, né? Então, o que acontece em questão ao nosso testemunho, tá? A minha vida, eu comecei a perceber a homossexualidade na minha vida, mas sem saber que era homossexualidade, mas eu digo a atração, né? A atração homossexual começou aos 5 anos de idade, quando eu me comecei a chamar de Henrique, né? Eu lembro que eu era uma criança de 5 anos e a minha mãe vestia meu irmão igual, né? Como eu, como menininho, e ele, por ser homem, né? Naturalmente vestia ele como homem. E ela cortava nosso cabelo tigelinha, né? Ficava parecendo um zindinho. E aí o que aconteceu em questão a isso? Eu sei que o que acontece, os nossos pais, eles têm uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala que o pai e a mãe têm que ensinar a criança no caminho que deve andar. Por quê? Porque vai abrir brechas, porque a gente é inocente, a gente ainda não sabe das coisas. A gente não entende. Então, quando a mãe e o pai começam a colocar coisas em você, onde vai abrir brechas para o diabo entrar, eles estão dando essa legalidade espiritual, ele vai começar a trabalhar na mente da criança, né? Então isso aconteceu comigo e diversas vezes eu gostava de sandalinha de menino, tudo era de menino, eu brincava de Barbie, amava as Barbie que eu ganhava de uma tia minha, ela trazia de São Paulo para uma irmã do meu pai e ela me passou esses brinquedos, né? Barbie grávida, era tudo original, as bonecas. E eu gostava, amava, né? E era casinha, mesinha, era tudo. Só que o que eu comecei a fazer com as bonecas? Eu pegava as bonecas, colocava uma de frente com a outra e começava a esfregar peito com peito, vagina com vagina, deixava elas peladas e ficava esfregando. Às vezes eu pegava o boneco né? E ficava esfregando também com elas.
E assim, eu fazia aquilo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu comecei a fazer aquilo e comecei. Aí você começa, né? Isso começa a ser desenvolvido na sua vida. Então, adentra muitas coisas que abrem esses portais. Entendeu? Esses portais do quê? Do pecado, que são as brechas para o diabo chegar e dominar a mente da criança. Então eu lembro que uma vez veio umas crianças no vizinho, né? Da casa onde eu morava em Rincão. E aí, quando aconteceu isso, eu lembro que, como eu estava ali vestida de menino, cabelo cortadinho, né, curtinho, as meninas falaram, você é menina ou você é menino? E aí eu falei que eu era menino e que eu chamava Henrique. E aí eu comecei a gostar daquilo, eu tava achando o máximo, eu ficava pensando que eu era homem, que eu era menino, igual o meu irmão. E eu lembro que eu comecei a urinar de pé, né? Eu comecei a ficar na frente do espelho, fazia assim pra ver se tinha músculos. Porque eu ficava vendo as pessoas, né? Nossos familiares andavam sem camisa, tio, tia. Tia não, né? Tio sem roupa. E eu ficava olhando, eu achava que eu ia ficar igual os homens. Eu vi os meninos da rua da minha casa, os adolescentes, e eu achava que eu ia ficar igual. Então eu começava a fazer força assim para aparecer o peitoral, né? E entre muitas outras coisas. Então, quando começou a acontecer essas coisas na minha vida, isso foi se desenvolvendo. Eu fui, lógico, me relacionando com meninos, fui tendo interesse por meninos. Só que toda vez que eu me encantava por uma beleza de uma menina, eu começava a ter sentimentos afetivos, ou seja, aquela questão amorosa, né? E eu vi que aquilo não era, eu comecei a rejeitar isso, porque aquilo eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Só que aí teve um dia que uma amiga minha, eu não vou falar o nome dela, se ela ver isso, ela vai saber que é ela. E o que aconteceu? O meu irmão também já se esfregou quando era criança com essa menina. A gente vivia em imoralidade, irmãos, desde criança, tá? Então, o que aconteceu depois disso? Eu dormia muito na casa dela depois de um tempo, eu nunca tinha ficado com menina nenhuma. Eu lembro que eu treinava basquete e eu senti umas atrações estranhas por uma menina que era minha amiga, só que eu nunca falei nada, graças a Deus, misericórdia. Eu gostava muito da amizade dela, mas não entendi o porquê que eu tava sentindo aquela atração, entendeu? Eu olhava, achava ela linda, era muito estranho. E aí essa amiga minha que eu... Bota estranho isso. E essa amiga minha que eu dormia na casa dela, não a do basquete, a outra, né, que eu conheço desde criança, morava perto da casa que eu morava em Rincão, lá no centro. Nossos pais eram amigos, fazia churrasco, chamava, a mãe dela não saía de casa. E essas coisas. Ai, com soninho. Conta resumindo. Não, mas eu tenho que falar essa parte, porque tem gente que fala que nasce assim, né? Sim. Aí o que acontece? A gente foi crescendo, a gente foi evoluindo, passou o tempo, isso ainda continuou dentro de mim, eu me envolvi com meninos, eu gostava de meninos, já me apaixonei por meninos. Essas paixonites de escola, sabe? De adolescente. E eu lembro que quando eu tive o primeiro contato mesmo de beijo, de língua, foi com essa amiga minha, que eu cresci com ela. E eu lembro que a gente dormia na mesma cama na época, porque não tinha lugar pra eu dormir, eu tinha que dormir com ela. Num quarto onde dividia ela e o irmão dela, e às vezes o irmão dela não dormia na casa dela, mas geralmente ele dormia. Mas às vezes que ele não dormia, foi quando começou a acontecer essas coisas, que ela começou a falar que ela ia me beijar, que a gente começou com uma brincadeira de selinho entre as amigas, entendeu? E aí eu fui vendo que aquilo ali mexia comigo, né? Ele mexe, principalmente com a atração sexual, mexe. E eu lembro que isso foi desenvolvendo, e eu e essa menina a gente acabou se beijando, né? De língua mesmo. E a gente se beijava quase sempre que eu dormia lá. E eu lembro que uma vez a gente começou a ter o hábito de cumprimentar uma a outra com selinho. A gente cumprimentava no meio de todo mundo. Na praça, assim, chegava, dava um selinho. E todo mundo ficava olhando, achando estranho. Falava, gente, que é isso? E a gente olhava, a gente achava graça, a gente achava bonito. E essa menina ficava correndo atrás. E aí, depois disso, eu lembro que a gente dividia rapazes que a gente ficava, a gente que nem eu vou lá
e vou beijar um rapaz. Eu falava, amiga, vamos comigo que nós vai beijar em 3. Aí beijava eu, ela e o rapaz. Então os 3 se beijavam ao mesmo tempo. Ou eu beijava primeiro, ela beijava depois eu e ela se beijava e ele ficava olhando. A gente começou a fazer isso. Isso era com um rapaz que morava, ele não mora mais ali. A mãe dele morreu esse ano. Era professora do meu irmão. Já foi, né? E a gente ficou com o filho mais velho dela e a gente fazia isso. Na esquina da casa que eu morava em Rincão, no centro. E ela ficava correndo atrás dos outros. Ah, ela corria atrás de todo mundo. Ela sempre foi assim. Ela gostava de ter os caras correndo, tipo, na mão dela, entendeu? Ela, tipo, faz meu tipo, quero. Eu gostei. Então era assim. Então a gente dividia rapazes, a gente ficava com esses rapazes. E eu lembro que ali desse grupinho, eu lembro que eu tinha beijado umas 2 ou 3, eu não lembro direito. Eu sei que eu já fiquei até com parente minha. E eu tava no meio desse Prima, sabe? Não de grau perto, E mas eu um tava pouco mais distante. Rapidinho, eu tava no meio desse... Direto. Aí o que aconteceu? Eu fui ficando mais velha e a gente vai perdendo as amizades, né? Aí eu comecei a sair para Araraquara, que é onde eu moro hoje. Pra Américo, pra Santa Lúcia, que são as cidades perto, né? Aí eu também depois comecei a trabalhar em Ribeirão Preto, né? E depois o que aconteceu em questão a isso? Eu lembro, irmãos, eu não tinha relação sexual com todo mundo, né? Não fui que nem o irmão Matheus. Mas eu tinha aquelas pessoas que eu selecionava, entendeu? Homem era mais raro. Porque o meu negócio era muito mais com mulher do que com homem. Então, se eu tivesse bêbado alguma coisa, eu falava, hoje eu vou pegar um cara. Ou, tipo, não tem mulher pra eu ficar, eu ia atrás de cara. Porque se eu não conseguisse ninguém, eu acabava cedendo pro sexo masculino mesmo. E depois eu ficava me sentindo um nojo. Eu falava, vai credo, por que eu fui fazer isso? Eu nem gosto de fazer essas coisas. Aí eu comecei a entender que era abstinência sexual. No meu caso, eu já fiquei com mulher, que eu contei, né? Só que no prazer sexual, eu só queria fazer só com homem. Você entendeu? Eu assemelhava as duas coisas. E eu via que eu gostava mais de um do que do outro. Então eu comecei a pegar nojo de homem. Eu não podia ver homem na minha frente. Eu xingava todos os homens de escroto, de nojento. Eu chamava cada palavrão feio. E eu lembro que pra beijar homem, eu comecei a beijar viado. Ai, Jesus. Eu me sentia bem ficando com gays, mas não com héteros. Porque as pombageiras que é na vida do seu eu 10 anos atrás era convivente com a pombagira dos boiolas. A gente era compatível. E o meu era o que então? Também. Então, irmãos, Jesus, ele liberta. Eu lembro que, gente, que eu já contei pro meu Matheus, eu fazia muita cachorrada. E nesse mundo gay, você não vai ver é raro um que não faz cachorrada com o outro. É uma suruba. Eu peguei a amiga que pegou a outra amiga, e que pegou a amiga da amiga, e que pegou a irmã, e que pegou a prima, e que pegou até a mãe. Eu vou contar o quê? Eu peguei o... Vou falar do rapaz, porque acho que ele tem Facebook, mas... Eu peguei ele e depois peguei o amigo dele, que ele ficou. É assim. E aí? É assim. Era assim, fi. Quantas vezes eu não fiquei... Passar 10 anos atrás, subi pra quantas Quantas vezes... foi jogado no mar de esquecimento. Graças a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu não fiquei com uma, fiquei com outra. Aí depois eu fui lá e acabei namorando com a amiga de ex. Tu acha que se arrepende de verdade. Entendeu? Você se arrependeu de verdade. Foi lançado no mar. Esquecimento. Aí o que acontece? Credo. Eu ia, que nem eu falei pro irmão hoje mais cedo, eu tava com uma, gostando da outra, ficando com a outra. E quando eu tinha a outra que eu gostava, eu desfazia da outra. E quando eu não tinha a outra, aí eu ficava com aquela que gostava de mim. Por quê? Só pra eu satisfazer e consolar o meu próprio corpo. Então, ou seja, às vezes, que nem eu falei agora, eu gostava da outra. E eu só ficava com a que gostava de mim porque eu queria satisfazer a carne. Tipo, quero fazer sexo. Vai, chega aí. Aí eu ficava, dava uma lábia, né? Ai, queria ficar com você, não sei o que. Aquelas conversinhas mole, né? Que a gente sabe que funciona na vida daqueles que estão no mundo. Seja hétero, seja gay, seja LGBT, seja o que for. Eu fazia isso. Dá uma prova de Eu fazia isso. Você não gosta de mim nada, não. Você não quer deixar eu, né, falar. Sim. Você entendeu?
E era desse jeito. E aí eu lembro que eu já quase morri por causa disso, porque a mãe da menina queria me matar com uma peixeira aqui no São Midei, no bairro que eu moro. É. Aí o que acontece? Tem muitas das que comentam aí nas publicações, né? Que começam a dar muito detalhe da minha vida passada, vocês podem desconfiar que a maioria ali eu já me envolvi ou já namorei. Ah, vamos ser sinceros, você já pegou então, né? Não todas. Ou elas, A maioria. Não, ou não. elas, Mais ou menos. Não, tem Ou- umas que estão comentando ali que eu nem sei quem é. ou elas estão Entendeu? envolvidas no lugar. Mas algumas que estão no Facebook comentam, você já se envolveu. Os primeiros comentários que começaram a surgir, né? Porque tem o pessoal que me adicionou faz pouco tempo, tá vendo o que tá acontecendo agora. Mas as primeiras postagens que começaram dessas polêmicas, tem umas que ainda comentam até hoje, né? Ou é Mas tem pessoas- outras que não. Ou é pessoas que ela se envolveu 10 anos atrás, ou pessoas que andavam com ela, ou pessoas que outras pessoas ficou com outras pessoas que ela ficou 10 anos atrás. Né? Aí o que acontece? Ou as pessoas estavam 10 anos atrás com ela no rolê também. Ou pessoas que eu já marquei de ficar e não deu certo, né? Amizade. Ou pessoas... Não, na verdade eu queria ficar com a pessoa, só não deu certo porque eu me Amizade. converti antes. Não tinha amizade, eu queria ficar com a pessoa. A minha intenção era outra, era Mas maliciosa. Mas quando você não ficava na amizade? Não era todas não. Ah, Tinha então, umas que, não era todas. tinha umas que se ficasse com muita graça, eu até nem falava mais. Porque eu queria outra coisa, entendeu? Agora tinha umas que não, que eu tipo ficava na amizade colorida, que aí tipo eu sou amiga, mas eu também tô pegando. Que nem já aconteceu muitas vezes com aquela pessoa que começa... Eu nem vou falar, né? Pra não ficar dando BO. Pra depois não falar que eu tô citando nomes, né? Mas é uma pessoa que comenta e comenta bastante. Agora que deu uma parada. Já fiquei com aquele outro rapaz também que namorou essa pessoa. Você sabe quem que é. Deu branco. Muitos que comentam aí, menina, a gente vivia em bando de 20 pessoas, 10 pessoas, a gente um ficava beijando o outro, trocava, troca, agora troca. Eita, era feio. Era feio. Já me chamaram pra participar de sexo a 3, um casal de namorados. Aí quem foi no lugar foi uma prima minha de consideração. E aí eles falaram que não gostaram, não. Fazer o quê, né? Graças a Deus. Mas fazer o quê? Eles continuam gostando do pecado. E eu falei que eu não ia não, porque eu não queria fazer sexo com o cara. Entendeu? Então eu não fui. Porque eu já não era, aquela coisa que nem eu falei, eu não era chegada, né? Aí as pessoas falam, mas hoje você é chegada, que nem eu dei um conselho hoje pra um jovem, que geralmente assiste as lives. E ele falou assim, que ele tava ficando, eu não sei, pelo que eu entendi, ele tava chateado. Porque ele falou que os amigos dele, que eram gays, estavam falando que estavam sentindo atração sexual por mulher, né? E que ele não sentia isso, que ele começou a ficar preocupado. Acho que você viu eu dando áudio pra ele antes da gente evangelizar. E eu falei pra ele, irmão, não fica pensando nisso. Por quê? Esse negócio de atração sexual é uma coisa que você não tem que querer pra sua vida. Por quê? No momento. Você tem que se converter, né? E você ter o sentimento do seu coração pela pessoa. Entendeu? Não você se converter e achar que toda mulher que você olhar, você vai querer fazer sexo com ela, irmão. Não é assim, é mentira isso, é mentira do diabo. E outro, o diabo tira a pessoa de uma prisão que ela tá sentindo atração sexual pelo mesmo sexo. E aí o que acontece depois? Ela começa a sentir atração sexual pelo sexo oposto. Mas quem disse que foi Deus que mandou ela ficar tendo esse tipo de atração sexual? Porque você sente atração naquilo que você cobiça. Você sentir atração por mulher não é você cobiçar. Entendeu? Ai, eu vou não. É o não sentimento isso. que Deus Primeiro é um sentimento. que Deus coloca de novo no seu coração, Sim. que é da criação dele perfeita. Sim. Mas não pra você ficar cobiçando, não querer Exatamente. desejar. É que nem eu não vou citar nome, nem vou ficar entrando muito nesse assunto do que eu vou falar agora. É só pra dar uma pauta. É um exemplo de coisas que eu já vi. Que nem um exemplo, a pessoa não tá sentindo atração sexual, ela tá sentindo um sentimento de amor, de carinho por aquela pessoa. E a outra pessoa é do mundo, vai ficar fazendo as mandingas pra outra pessoa sentir atração sexual sem a vontade dela. Você entendeu? Isso não é de Deus. Mesmo sendo mandingo ou não é de Deus. Por quê? Porque não é algo que você... Tipo, eu tô noivo, né? Mas mesmo assim, não é pra você cobiçar. Mas é minha. Mas não é pra você cobiçar. Por quê? Porque isso pode trazer uma brecha de você ficar imaginando coisas, sendo que você ainda não é casado. É isso Porque quando você for casado, você não vai ficar imaginando. Você vai praticar o sexo santo. mesmo.
Entendeu? Agora, esse negócio de ai, não sei o que, não. Esse negócio da malícia eu tô falando, entendeu? Não aquilo que Deus coloca pra outra e a outra pessoa serem conectadas, é diferente. Não é igual o mundo. Pera aí, irmão, deita um pouquinho assim, senão não... Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho que tomar cuidado. Aí esse rapaz veio e falou isso pra mim. Eu não tinha respondido ele ainda. Depois antes de sair pro evangelismo, aí eu respondi ele por áudio e falei pra ele tomar cuidado, porque esses jovens ficam comentando entre si, né, sobre ter atração sexual por mulher. E de onde eles estão tirando isso? Se a mulher não é dele? Não, irmão, ele tá deitado aqui. Ele tá falando também, é que ele só não tá aparecendo muito nas lives. O irmão presbítero Carlos perguntou de você. Aí o que acontece, pessoal, em questão a isso? Eu fiquei assim, gente, mas por que esses rapazes estão sentindo atração sexual? Peraí, eu fiquei pensando, o que eles estão fazendo? Eles não são casados, não estão noivos. Existe uma malícia, uma má malícia nisso. Então esse negócio, seja hétero ou seja gay, se for fora da... O gay já é fora da vontade de Deus, a atração LGBT, o sentimento. Mas o hétero tem que tomar cuidado, gente. Vocês estão achando que... agora eu era gay, sinto atração atração sexual por mulher. Peraí, que mulher? Você anda olhando a bunda das irmãs? E aí, irmão? Toma cuidado, porque da mesma intensidade que o gay tá tendo o pecado e é pesado pra ele, e da condenação, isso que você tá fazendo também. Então ele ficou preocupado porque o diabo tentou fazer a mente dele falar, você não é liberto. Você entendeu? O diabo tá querendo dizer isso. Você não é liberto porque você não sente atração por mulher ainda. Peraí, onde tá escrito na Bíblia que a gente tem que ficar sentindo atração antes de casar ou antes de noivar, pelo menos? Sem sendo com uma pessoa que não é a pessoa que você vai casar. Que nem, um exemplo. O inimigo já tentou jogar na minha mente que o último relacionamento que eu tive, né, que foi com o rapaz que me traiu com o homem, né, me traiu. Ficava tentando jogar na minha mente que pra eu prender esse rapaz, eu teria que engravidar dele, que eu teria que sei lá, fazer alguma coisa pra ele deitar comigo. Eu comecei a repreender. Eu falei, não, Deus, eu estou na vida dele pra que eu possa edificar e somar, não pra fazer cair em pecado. Até porque eu acho que ele nem ia querer também, viu? Se eu, no caso, tivesse dado lugar pra seta do diabo, eu acho que ele também não ia querer, não. Porque ele já não sentia atração mesmo? Ele não sentia atração sexual. Ele não sentia atração sexual. Ele forçava. Além dele levar na oração, nem por força, nem por violência. Ele sentia, o diabo já nele... Mesmo ele dentro da igreja, viu, irmãos? Sim. Ele já sentia atração por homem. Então, essa questão, aí o povo pergunta, agora eu vou falar de mim, né, em questão a isso. Mas você não sente atração por homens? Peraí, gente, é o que eu tô explicando agora. Eu achar um moço, admirar a beleza dele, não é atração, porque eu posso admirar a beleza de todas as pessoas sem cobiçar, tá? Falar, nossa, que rapaz bonito, ou que moça bonita, ou formoso, ou formosa... E não fica, nossa, ai, que delícia, misericórdia. Né? Tem gente que olha e fala, nossa, só falta, né? Porque tipo assim, você fala, nossa, essa pessoa tem uma beleza, é muito gato, muito gata. Glória a Deus se você só está admirando uma beleza muito bonita ali. Mas tem gente que parece que fala com desejo, carnal, como se quisesse devorar a pessoa, como se quisesse estar ali amassando, sabe? Então o que acontece? Eu, irmãos, eu vou falar de mim, né? Estou falando de mim agora, nesse momento. Eu falei de achar a pessoa bonita, né? Tanto homem quanto mulher. Sem malícia, sem nada. Somente de admirar a beleza. Só que a atração, que nem eu falei, Deus, quando eu comecei a gostar das pessoas, eu sempre percebi isso, eu tinha sentimento. Não era aquele negócio de quando eu tava no mundo, que eu via a pessoa, além de eu achar a pessoa bonita, eu já imaginava coisa errada, na hora. Eu ficava, nossa, deve beijar gostoso, deve transar, que é uma beleza. Jesus Cristo. Eu pensava assim. Eu também Eu falava, imagina essa pessoa na cama, meu Deus. Eu ficava pensando assim, irmão. É sujo isso. Eu também, irmãos. Aonde isso é de Deus? Onde?
Ai, Deus ama o casal que se une com o mesmo sexo. Mentira de Satanás. Deus não aprova pecado. O pecado LGBT é bíblico. O pecado do adultério é bíblico. O pecado da fornicação é bíblico. Tanto seja hétero, seja... É bíblico e é pecado e acabou. Não adianta. Ai, eu amo a Deus. Como você ama a Deus se você está no pecado? A pessoa esquece de falar o mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí? Se você ama a Deus dessa forma, você não vai querer desagradar a Deus no pecado, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu me interessava por alguém, eu ficava imaginando, tipo assim, ai, a gente vai tomar sorvete, né? Ai, a gente vai comer lanche, ai, a gente vai andar de mão dada, ai, a gente vai fazer a obra junto. Era isso que eu pensava. Oh, glória a Deus, Dani Santos. A gente vai orar por você, amada. Jesus, ele quer salvar a tua alma, mas arrependa-se, né? E converta-se a Cristo. Antes que seja tarde, né? Porque se você morrer no pecado, infelizmente, não vai para o céu. É assim que diz a palavra de Deus. Ao povo que prega o amor. É verdade, irmão presbítero Carlos, tem lá um homossexual, né, que se diz pastora, né, e diz que tem igreja e prega. Isso não é de Deus, a Bíblia fala que é abominação. E outra coisa, Deus sempre me deu sentimento. Eu ficava, que nem uma vez eu me interessei por um amigo meu, porque ele veio se declarar pra mim. Só que eu já tava meio assim, sabe? Porque a gente tava trocando muita ideia já, a gente tava conversando muito, e ele também tá desviado, ele conhece a palavra. E só que eu fui na intenção de trazer ele pra presença, e ele tava, sabe, caminhando de volta, tava querendo parar de fumar e tal. Só que assim, ele tinha uns surtos espirituais, ele tinha uns problemas, né, com algumas áreas da vida dele. E ele arrumou uma pessoa que ele ficava, e na época ele começou a ficar com essa pessoa vivia o que ele vivia, usava as drogas que ele usava. Só que a minha intenção primeiramente era trazer ele pra presença. Depois, quando ele começou a parar de ficar usando essas coisas, né, assim, não tinha parado totalmente, mas ele estava dando uma maneirada, ele estava querendo ir pra igreja, ele falava, vai, me leva pra igreja, ele falava, né. Aí ele começou a falar que no passado ele gostava de mim, só que no passado eu não prestava, não valia nada, né. Deus me fez valer alguma coisa, glória a Jesus. E aí eu me interessei nele, né, eu fiquei pensando que se ele voltasse pra presença, talvez Deus poderia fazer eu e ele ser de Deus, entendeu? Só que não foi assim. Só que assim, na mesma medida que eu ficava pensando isso, porque eu tenho um sentimento de carinho por ele, só que sempre foi de amigo. Só que eu sabia que eu estava sentindo outras coisas, mas não era forte, tá? Porque era assim, eu sempre soube ter aquela questão de um domínio próprio, principalmente para essas coisas, né? E aí eu falei assim, bom, eu quero uma coisa com Deus, ele tá querendo outra coisa pra vida dele, eu não vou conseguir viver submissa a uma pessoa que pode atrapalhar meu ministério. Então eu pensei primeiramente em Deus, eu pensei no meu amor por Deus, porque tudo aquilo que eu sentia, que eu sinto até hoje por Deus, sempre falou mais forte. Então eu sempre falei, gente, eu não quero ficar com ninguém. Por quê? Porque eu não quero que ninguém me atrapalhe com a vontade de Deus pra minha vida, né? Então, eu cortei, eu falei pra Deus que eu não queria que Deus me desse mais ninguém, né? E esse menino, eu trabalhei junto com ele uma época, e no ano passado, na verdade, acho que 2 meses, quase 3, não lembro. E a gente começou a se desentender, porque ele começou a cheirar cocaína, tava 4 anos limpo, começou a cheirar porque a moça que ele estava ficando gostava, não sei, agora eu acho que ela não está mais fazendo isso, glória a Deus. E eu oro por eles, para que eles possam dar certo e poder viver na presença de Deus, porque ela é uma pessoa, gente boa, só que eles têm que se converter. E a gente continuou sendo amigo. E aí o que aconteceu? Só que eu sempre olhava pra pessoa e falava, gente, eu vou ter que ter relação sexual
E se eu quiser orar? E se eu quiser jejuar e não ter concordância, né? Então a gente fica sempre pensando, então eu penso na minha vida para ser posta a disposição a Deus. É isso que eu quero ter minha vida somente posta a Deus. Casar é uma bênção, tá? Casar é uma bênção, é bíblico, só que não é o que eu quero pra mim, né? Eu já tentei casar 2 vezes e as pessoas deram falha. Eu não decidi ficar sem ninguém por causa disso, né? Até porque eu tentei ser amiga desses 2 rapazes que eu já tentei casar, que foi na época quando eu comecei, já fazia 1 ano que eu estava na presença, e depois o outro foi o que me traiu com o homem. E aí eu ia ficar noiva do primeiro, não deu certo porque infelizmente ele deu ouvidos para umas pessoas da família dele. Ele começou a agir totalmente diferente, deu lugar pro diabo, começou a manifestar de novo, começou tudo a entrar na vida dele de novo. Eu já tinha dado uma chance, já tinha dado 2, na terceira eu falei, a terceira e última, né? E se você não mudar, acabou. E foi dito e feito. Eu orei a Deus, pedi pra Deus, né, mostrar se era pra eu continuar ainda com ele ou não. Deus me respondeu. E aí aconteceu umas coisas que ele quase me matou. Ele manifestou no carro, só eu e ele dentro. Ele queria me deixar numa pista, tudo escura. Ele quase bateu o carro comigo dentro. Ele tentou me matar. Ele falou que se eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém. Ele mandava mensagem pros meus amigos falando que ele ia me matar. Mandava mensagem pra mim manifestado muitas vezes. E foi assim, irmãos, sabe? E aí foi quando eu comecei cada vez mais a me dedicar muito mais à vida com Deus, né? E Deus também já estava trabalhando na minha vida a doutrina bíblica, de corpo, alma e espírito, porque a doutrina não é só a doutrina da salvação, tá? Nem da justificação e nem do mover do espírito. A Bíblia tem várias doutrinas, principalmente de você guardar o seu corpo, né? Que foi uma das coisas que Deus trabalhou na minha vida, glórias a Jesus. Eu vi a diferença espiritual da minha vida, ela crescer quando eu dei ouvidos para Deus, quando eu deixei essa transformação de dentro para fora fluir, né, sobre a doutrina bíblica. Porque não é só você sair da vida homossexual, parar de fumar, parar de beber. Você tem que viver a doutrina do Senhor, tá? Você tem que viver a doutrina do Senhor. Todas as coisas que você possa adulterar o seu corpo, porque o meu cabelo ele é preto, ele é lisinho. Por quê? Porque eu tenho descendência oriental e indígena na minha família. Então, eu tenho meu cabelo assim, não é chapinha, tá? Só que eu já pintei muito meu cabelo, já destruí muito meu cabelo. Isso é adultério com o seu corpo. Você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu. Se eu tivesse nascido com cabelo crespo, que eu acho muito lindo o cabelo afro, provavelmente se eu estivesse no mundo na época, como eu estava na época, eu teria alisado. Mas Deus me deu do jeito que Ele quis. Isso é adultério e prostituição do seu próprio corpo. A Bíblia fala que você peca contra o seu próprio corpo, né? A prostituição não é só coisas sexuais. Eu tinha um piercing no nariz, eu tinha alargador, eu tinha piercing no septo, já tive piercing aqui. Eu já fiz muitas coisas, irmãos. Já pintei meu cabelo tudo quanto é cor. Isso é adultério com o seu corpo. O adultério não é quando você trai o esposo e a esposa trai o marido, né? Até porque nós somos a noiva de Cristo. Eu pintava as unhas, né? Passava maquiagem. Então, quando eu me produzia dessa forma, eu estava aderindo coisas do mundo a quais Deus, quando eu nasci, não me colocou. Adão e Eva, quando pecou, Deus só colocou roupas neles. Não falou, agora põe brinco, põe salto, põe calça apertada, viu, Adão? Fica parecendo aquele espião de rodeio. Que mais que o homem faz? Tira a sobrancelha. Tatuagem. Ai, que não sei o que, tatuagem. Gente, se vocês, não sei o que, a Bíblia fala que tudo é vaidade, porém ele dá respaldo para aquilo que é vaidade necessária e para aquilo que é vaidade desnecessária. O que é necessário? Você tomar um banho, passar um cheirinho no subaco, né, para não ficar fedendo, que é desagradável. Você escovar um dente, você lavar seu cabelo, né? A Bíblia fala que a gente não pode tornar o cabelo nem branco e nem preto, ou seja, se a gente não pode, tá falando que não é pra pintar. Porque quando você pinta, eu tô ficando bonita, eu tô ficando bonito, eu tô ficando lindo. Gente, a química destrói aquilo que Deus fez lindo. Por isso que muito cabelo fica caindo aí. Muito cabelo cai, por isso.
A Bíblia fala que nossos cabelos, os fios dos nossos cabelos estão contados, então você vai prestar contas do seu corpo. Entendeu? Então, o que acontece? Não é só a pessoa ela sair do vício. Não, você tem que se santificar. Ai, mas eu vou fazer uma tatuagem, não sei o que. A Bíblia fala que os pagãos, eles faziam isso no corpo, em sacrifício a Deus. Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo pacto de sangue com o diabo. Porque é isso que faz, porque a Bíblia fala que o sangue é vida. E quando o diabo ele pede o sangue de alguém em algum pacto, a pessoa derrama o sangue dela, ou derrama sangue de um animal, tá tombando. Ou derrama sangue de um animal. Você entendeu? Eu passei por esses processos, eu sei como que é. E Deus falou comigo, não foi as pessoas que ficaram na minha cabeça. Então a conversão da gente não é brincadeira, não é qualquer coisa. É que nem um exemplo, o batom. Ele destrói os lábios. Deus dá um lábio pra você do jeito que é. Não é pra você ficar colocando em pistola e nem em perereca a sua boca, viu? É pra você, e nem em ânus, ficar lambendo ânus, não. Tá? Coisa nojenta do inferno. Vocês têm que viver pra Jesus. Louvai ao Senhor todo ser que tem fôlego. E não colocar a boca em pistola, em pênis e ânus, todo ser que tem boca. Porque quando você usa a sua boca para fazer outra coisa, para falar um palavrão, seja lá o que for, você não está dando glória a Deus. Você não está usando esse instrumento aqui, ó, a língua, para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Não, irmão, você ficar assim, não vai. Deixa ele assim mesmo, porque parece normal, sem coisa. Então, só pra finalizar, né, que eu dei uma resumida bem básica, porque quem já viu aí eu detalhando meu testemunho, foi quase 4 horas de live. Quem já pôde ver aí, que eu tenho um vídeo aí. São muitas coisas que abrem portas na nossa vida, em questão a pombagira, né? Porque assim, pode ver que a maioria das meninas que foram lésbicas, a maioria, quando elas continuam na vaidade, elas ainda têm ataques na carne. Elas são tentadas a quase cair. Elas quase caem. É por um fio que a pessoa não cai. Então são brechas, um abismo puxa o outro. Não adianta a pessoa falar que não, porque acontece, irmãos. Acontece. É igual irmãs. Irmão. Pode As falar. irmãs. Elas da calça. A calça, a vestimenta. Eu, quando começo do evangelho no ministério, que eu não faço mais parte. Pode vir né? pra você, irmão. Eu não. Aí você consegue ver melhor. Eu comecei a ir, puxo o grupo de jovens com camiseta regata, apertada, short. Só que o Espírito Santo começou a me incomodar, né? E eu fui largando, né? E eu ia na casa de uma irmã, né? De oração. E ela falava que Deus ia mudar minhas vestiduras, porque eu ia de short. Na casa de uma serva do Senhor, né? Uhum. E Deus ia mudar. E Deus começou a me incomodar as vestiduras, né? Como ele tem me transformado por dentro, né? Isso daí é um processo, mas eu quero esse processo, eu busco para esse processo ser transformado, que Deus tem feito. Então, E Deus mudou as vestiduras. Só que a questão das irmãs que usa a calça marcando as partes das mulheres e atrás. Isso traz sensualidade. Judas 1,19 fala que aquele que traz sensualidade não tem espírito, né? Divisão e sensualidade Não tem Espírito Santo. Não mora na pessoa. Então, a calça foi feita pro homem. Mas a serva de Deus tem que usar uma saia. Com decência. Uma saia decente, não colada no corpo. Não colada. Porque isso traz sensualidade para os homens. Ou, né? Isso desvaloriza o corpo Entendeu? dela, que é o templo de Jesus. E também destrói aquele que tá cobiçando. Isso mesmo, entendeu? Pedra de tropeço. É isso mesmo. Então, as irmãs têm que usar uma saia decente, sem sensualidade, que acontece hoje muito. A calça tem nada a ver. Não, a calça não foi feita a mulher. Porque, primeiro, marca as partes íntimas da mulher. A bunda. A bunda. Delineia toda a coxa. Verdade. Mostra tudo. Mostra tudo. Então isso aí traz sensualidade, faz as pessoas pecar, entendeu? Mas a pessoa não faz
no coração da pessoa. Mas, irmãos, mesmo que a pessoa não tá no seu coração, mas o corpo dela, que é aquela roupa apertada, calça ou saia mesmo, tem irmãs que usa saia Eu já vi já. apertada, Chama saia sereia. ainda Essa puxa saia assim que ainda usa coloca o pano. Mas pra que você colocar o pano se você coloca uma saia curta? É. Então você tem que ter consciência. E os homens também que usam calça apertadinha. E aquelas Marca saias tudo o cortadas, tênis. aquelas saias cortadas agora, né? É. Que aquela saia não é de Deus, irmão. E aquelas calças rasgadas, isso não tem nada de Deus não, viu, irmãos? Esse negócio de... Parece aquele espírito de mulambo. Parece aqueles rebeldes, aqueles roqueiros mulambeiros, sei lá. Entendeu? Então, a gente as mulheres e os homens têm que andar com a roupa decente, entendeu? Os homens também hoje usam com as calças tudo apertadinha. Eu usava meu calça social, que eu sou obreiro, marcando tudo o corpo, e o Espírito Santo começou a me incomodar aquilo, eu comecei a me sentir mal, e eu tirei, e hoje eu não uso, entendeu? Não faço sobrancelha antes de fazer sobrancelha, Eu também. entendeu? Eu não faço, ó, pode ver. Não faço, não. Só que eu falo isso porque acontece hoje muito, irmãos. Hoje o povo quer ir pra casa do Senhor desse jeito. Hoje o povo vai pra casa do Senhor, eu acho que vai pra desfilar, né? Acho que é desfile de moda, né? Aí já coloca a roupa mais linda e pinta a cara pra ficar pensando quem que vai olhar. Irmãos, Porque era assim comigo. as irmãs que colocam maquiagem, eu vou fazer se elas parecem palhaço. Parece patati e patatá. Sou bem sincero, irmãos. Porque se Deus criou uma mulher sem maquiagem, ela tem que ficar do jeito que Deus criou. E outra coisa, no terreiro, as pombagiras falam pras mulheres se produzir. Isso mesmo. A gente dá o exemplo de Jezabel. Quem era Jezabel? Ela era uma sacerdotisa, é a única sacerdotisa da Bíblia. E ela é sacerdotisa do diabo. Fala que ela se produzia e ficava na janela esperando os homens passar. Entendeu? Entendeu? Ô, Carla, os homens não têm caráter. Só que a mulher também não pode, que a roupa também é quase nua, né? É. Pra dentro Os do ministério, dois né? tá errado, os dois. O homem tem que ter o olho santo e a mulher tem que ter a roupa decente, É. né? Então eu falo aí pras irmãs que usam roupa grudada, né? Que tem consciência, né? Vai com uma roupa decente, né? Uma roupa que louve e glorifica o nome do Senhor. Sim. Que não faça ninguém pecar, né? Nem que seja pra ir com uma roupa com... Nem que seja pra ir com uma saia... simples, com uma camiseta de manga, que nem essas de manga normal, Sim. simples. Pronto. Um sapatinho fechado. Ou uma, sei lá, o que mais que o pessoal usa, chinelo, né, geralmente. Pra que a gente vai mostrando? Quem que tem que aparecer? Na nossa vida é Jesus? E fala também daquele salto gigante que as irmãs gostam de usar. Esse negócio de salto aí, fala em Isaías 3, fala que as pessoas, que Deus está repreendendo as mulheres vaidosas em Isaías 3. Eu não lembro qual que é o versículo que começa, se é o 16 para baixo, eu não lembro agora. Eu só sei que ele fala que as mulheres, além de andar com o olhar altivo, elas são vaidosas e elas andam cascavelando e o pé delas fazem barulho, toque, toque, toque. Ou seja, é o salto. O salto empina o bumbum da mulher. Pode reparar, eu já usei salto, irmãos, eu sei como que é, tá? Eu já usei salto. E outra coisa... não, as maquiagens, salto, tudo aquilo que é vaidade, tudo que é vaidade desnecessária, as pombagiras no terreiro, eu já fui de terreiro, elas pedem esmalte. Tem uns perfumes que vocês têm que tomar cuidado, ora a Deus antes de usar ou de comprar, porque tem uns que são consagrados aos demônios, por isso que muita mulher fica no pé do cara, ou da mulher, ou a mulher fica atrás de mulher, o homem fica atrás de homem. Eu já passei por isso. Eu usava um perfume... Eu usava um perfume que atraía muita mulher. Eu nem tinha consagrado, viu? Nem tinha, já estava consagrado. Então toda vez que eu ia comprar perfume, a pombagira me fazia escolher aqueles que já eram consagrados. Aí uma vez eu falei, eu vou comprar o Floratin Blue, que é mais suave, é uma delícia, mas é suave. Eu usei, comecei a não gostar mais, porque eu queria que cheirasse, que todo mundo sentisse. Eu fui lá e comprei o outro que eu tava usando. Você entendeu? O Jonathan Regis falou, usar uma calça rasgada fica um estilo legal, pô. Responde ele, irmão. Ô, meu querido, um homem usar uma calça rasgada. A calça rasgada. O certo é você usar uma roupa decente. A calça rasgada, irmão, ela vai comer... As pessoas que usam a calça rasgada...
ela Mostra o corpo. tá mostrando o corpo, porque aqui a parte tá rasgada. Onde que... Não tem decência. Não tem decência. Onde que um homem servo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, usa uma calça rasgada? Aonde o Espírito Santo vai... Aonde... Se a pessoa tem o Espírito Santo, tenho certeza que o Espírito Santo não vai deixar a pessoa usar calça rasgada. Durante muito tempo. Não deixa. Porque isso aí não é uma roupa de homem nem pra uma mulher. Eu já usei roupa assim e Deus me incomodou. Eu já usei roupa assim, irmãos. Eu já usei, o irmão Jonathan Regis. Eu já usei roupa rasgada assim, calça. Eu usava muita calça assim. O Espírito Santo começou a me incomodar que eu até dei a calça embora. Eu era de uma igreja mundana que não pregava a sã doutrina do corpo. E tudo que eu lia na Bíblia, Deus começou a falar comigo. Eu peguei um constrangimento daquela calça. Eu falei, gente, mas me incomodou tanto que eu falei, eu vou ter que dar embora. Eu dei embora. Eu dei pra uma menina lá que congregava comigo, que ela fazia brechó, fazia as coisas. Eu dei pra ela. Eu falei assim, eu não vou conseguir. Tem umas que são rasgadas no joelho, outras que tem uns detalhes na coxa, outras que tem uns detalhes sempre onde vai mostrar alguma parte do corpo, né? E Deus, ele não se agrada. E eu posso falar isso. Eu espero que em nome de Jesus Deus possa mostrar isso pro irmão, né? Pro irmão, que nem Jesus fala em João 7, que os fariseus, né, se admiram, fala como ele sabe letras, né? Não tendo estudado, os fariseus falam para Jesus. E Jesus fala, essa doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou, né? Ele fala, se vocês quiserem servir a ele pela mesma doutrina, vão ver que essa doutrina não é minha, mas do Pai. Entendeu? Então, o que acontece em questão a isso? Eu fiquei muito constrangida, irmão. Eu fiquei constrangida com outras roupas que eu tinha. Fiquei muito constrangida. Eu tinha uma blusa de frio do Grifinória Harry Potter. Deus mandou meu irmão queimar. Você acredita? Eu tinha umas roupas que tinha umas caveiras desenhadas. Eu amava essas coisas. Teve um dia que eu tava orando, eu comecei a me sentir imunda. Eu ranquei que eu tava no corpo mesmo. Peguei todas que eu tava na bolsa, depois fui no quintal da minha amiga, juntei tudo, taquei álcool e queimei. Cheguei na minha casa, queimei as blusas de moletom, calça, tudo que eu tinha com caveira e desenho que não agrada a Deus. Eu queimei tudo. Irmãos, eu falo aqui, eu nunca usei calça rasgada, graças a Deus. Mas eu já sabia que não era de Deus usar calça rasgada. Porque Deus não vai mandar uma serva dele, um servo dele usar calça rasgada. Ele não vai mandar. Ele fala pra vestir com modéstia. Então, que os irmãos possam receber isso, Querendo né? não, isso é vaidade, esse negócio da calça rasgada, sabia? Não, tem mulheres e homens que usam. A mulher usa só uma parte da calça rasgada, né? Na coxa. Mas é vaidade, você tá rasgado ali, vai mostrar uma parte da coxa da mulher, né? Entendeu? As roupas que chamam atenção pra vaidade, ou pra qualquer outra coisa onde a pessoa vai olhar pra você e vai falar, nossa, que cara, ou que não sei, que é estiloso, no sentido de você ficar tipo, nossa, que top. Sabe, você está admirando a vestimenta e sua ostentação também. E eu acho engraçado, né? Xinga a gente de religioso, né? Tem pessoas que xingam a gente de religioso, né? Não, né? Não é religioso, irmão, é a doutrina do Senhor. A Bíblia Eu não fui convencido pelo homem, eu fui convencido pelo Senhor. E o Senhor foi usando servos pra confirmar, né? O Patrick, a irmã Jéssica, foi pra confirmar. E eu vou ser bem sério, eu e a Jéssica participava de um grupo, né? E a WhatsApp, e a gente falava sobre a doutrina do Senhor, ninguém gostava. Só alguns que gostavam que eu creio que via que era de Deus, que é a palavra do Senhor, a doutrina é bíblica. Só que essas pessoas não gostavam de viver a doutrina. Eu tô na praia, eu posso ficar de short, posso ficar sem camiseta, posso usar o corpo. Mas se o seu corpo é tempo do Espírito Santo. Fala que o corpo, além de ser do Espírito Santo, e principalmente os casados, além do corpo ser de Deus, o corpo é do marido e da esposa, não é pros outros ver. Então, como se o seu corpo é morado de Deus, e aqueles que é casado que tem sua esposa, se o corpo é da esposa e o corpo A esposa do marido. Como que você vai ficar mostrando na praia? Sua coxa, seu corpo. Não, irmão, você tem que ser servo se onde você estiver. Entendeu? Então é isso que eu queria falar pros irmãos. Terminar? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que
Que nem a irmã falou ali, ó, negócio da caveira, né? Tem muita oferenda. Ai, Nenê. Nossa, meu gato fica me arranhando. Eu não quero brincar com ele agora. Ele fica me atrapalhando. Deixa eu ver o que o irmão falou aqui. Só uma... Ah, tá. Ah, você já respondeu, né? Entendi o que a irmã Carla falou também. É uma oferenda, realmente. É uma oferenda, né, irmãos? Então, o que acontece em questão a isso? Desses negócios de oferenda, né? Porque muitos símbolos, é que nem a calça jeans, por exemplo. Ou a saia jeans, por exemplo. Se ela não for com modéstia, Deus ele não se agrada. Porque a gente sabe que muitos estilistas que fazem a moda, seja no Brasil, seja na Europa, seja em qualquer lugar, muitos são gays. Entendeu? Muitos são gays. Eles que fazem a moda. Então, se você não conseguir escolher com modéstia aquilo, o que você vai usar, então você vai poder estar usando algo que foi efetuado por gays. E quem usou o gay para fazer? Você entendeu? Ai, mas o gay é o estilista, o gay não sei o que, não me interessa, irmãos. Aquilo que está sobre a vida dele não provém do Pai. Né? A Bíblia fala assim, que não ameis as coisas do mundo, né? Que fala assim que não é pra gente amar as coisas do mundo, que aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Coisa assim, irmão, porque tá sumindo minha cara. Então ele pega e fala assim, que aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então se a gente tá amando as coisas do mundo, e a gente, mas tudo é feito, você pode ter certeza que dificilmente você vai ver um estilista gay fazendo uma roupa modesta. Dificilmente, irmãos, eles querem moda, eles querem coisa que ostenta, que chama atenção. Coisas que... Que falou? Depois eu respondo, irmã. Então, o que acontece em questão a isso? A pessoa não sabe, porque os gays, as pessoas que glorificam o mundo com as roupas, elas vão fazer o quê? Elas não vão fazer roupa, um exemplo, eu vou colocar uma camiseta que nem o irmão tá aqui, uma camisa polo, né? E dificilmente você vai ver eles fazendo esse tipo de roupa, uma roupa social ou uma roupa mais modesta. Mas eu não quero usar uma calça social. Use uma calça que não vai marcar seu corpo, os homens. Homens, mulheres não. Né? E que você vai estar com uma aparência de modéstia. Né? Entendeu? Então, irmão, mas só que aí, essa questão da gravata, eu acredito, né, segundo a Bíblia, que já muda, né? Até porque não é todo mundo que usa também, né? Mas mesmo assim... Eu vou fazer esse negócio de gravata. Tem ministério que... É modéstia a gravata. É modéstia, só que não é a gravata que vai pregar. O apóstolo Patrick. Ele prega sem gravata? Irmãos, isso daí é coisa do homem. Esse negócio de pregar de gravata ou sem gravata é coisa do homem. No ministério que eu tô, é uma bênção. É o ministério que Deus me colocou. Eles pregam de gravata. Eles pregam de gravata, entendeu? Só que eu falei assim, gente, irmãos, a irmã Carla sabe o que eu tô falando, né? Eu falo, Jesus, mas é coisa do homem, entendeu? Mas se um dia eu vou ter que pregar, eu vou ter que usar gravata, porque eu vou ter que, né? Se Deus me colocar pra pregar, eu vou ter que usar gravata, entendeu? Mas tem muitas coisas, irmãos. Não, esse negócio de usar gravata pra pregar... É uma coisa modéstia, né? Uma coisa que fica... É uma coisa que, tipo assim, querendo ou não é bíblico. Eu não sei porque, assim, eu sei que é uma modéstia. Mas não é bíblico. Só que falar, você tem que usar a gravata. Eu sei que faz parte de uma modéstia, de uma elegância. Mas não é bíblico. Não é bíblico. Na qual essa elegância, ela deixa a pessoa ali na modéstia. Só que ela não é bíblica. O meu irmão não prega de gravata. Então, eu falar a verdade, eu não suporto pregar de gravata. Eu não suporto usar gravata. Mas se tô no ministério, eu vou ter que usar, né? Mas a questão é... A gente tem que orar, porque é Deus que vai guiar no que a gente tem que usar, não tem que usar. E o que a gente tá falando aqui é o que Deus falou com a gente. Sim. Só que se Deus falou com a gente que isso daí é errado, ele não vai falar pra outro que isso é certo. Sim. Deus não se contradiz. É igual eu não uso gravata. Deus nunca falou que é pra mim usar gravata. Ele nunca falou pra mim que é pecado você não usar.
Porque isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Aí vai de cada um, quem gosta de usar gravata, entendeu? Mas tem que orar a Deus. Orar a Deus, entendeu? Pra ver o que Deus vai falar. Mas quando você tem uma experiência com Deus... Mas, tá? irmão, a calça, essa situação da calça rasgada, falou da calça decente. Você acha que você é servo do Senhor? Deus vai permitir você usar uma calça rasgada? Não. Porque, irmão, a calça tá rasgada, você tá mostrando algumas partes do seu corpo. A questão da gravata é que você coloca aqui, faz uma diferença, né? Agora, a calça rasgada, uma pessoa vai olhar pra você, ela não vai falar que você é um servo ou uma serva do Senhor. De jeito nenhum. Entendeu? Então não queira colocar uma coisa que a gravata faz uma diferença pra quem gosta de usar e a calça rasgada que é errado. A calça rasgada e a gravata, a diferença é que a gravata tem modéstia, a calça rasgada não. É isso mesmo. A Entendeu? calça rasgada é vaidade. É. Você entendeu? Agora, a gravata, ela serve pra apertar aqui, fazer aquele negócio, só que assim, mas a gravata, ela é vaidade. Mas só quando ela tá no traje, ela se encaixa no traje de modéstia. Agora, a calça rasgada, não. Então, É irmãos, vaidade. se o irmão gosta de usar calças rasgadas, Ah, aí não é. é com você. Você queria que o com Espírito Deus. Santo vai falar com você. Entendeu? Meu Deus. Aí vai do irmão abrir o coração e querer deixar o senhor trabalhar, né? Vai desligar, Jéssica? Você vai falar alguma coisa? Não vou falar mais não. Ah, irmão, tem que falar um negócio assim, que quando eu vivia no mundo, eu falei primos, mas eu não vou citar nome, viu, irmãos? Porque, né? Precisa citar. Não precisa citar. E a questão é que quando eu vivia no mundo, igual o caso da Jéssica, ela falou que começou a sentir atração, foi que idade mesmo? 5 anos. 5 anos. Eu não sentia nada por homem. Eu começava a sentir algo estranho. Eu comecei a olhar diferente e a lei das pessoas me xingar de bicha, de boiola, né? Só que o diabo já começou a trabalhar na minha vida nessa questão, porque uma vez eu fui pra psicóloga. E a psicóloga falou pra minha mãe que minha mãe ia ter que aceitar do jeito que ia ser. O próprio diabo já usou a boca da minha mãe. Os psicólogos são assim, irmão. Sim, a maioria são assim, entendeu? A maioria. Então, no meu caso, eu não senti atração por homem. Comecei a sentir atração por homem foi a partir da masturbação que eu comecei a olhar pra um homem diferente, entendeu? Você não tinha atração, mas você tinha interesse. Você Tinha- via que você olhava diferente. Eu já olhava, eu tinha interesse no corpo do homem, né? Mas eu não sentia atração. Comecei a sentir atração foi depois É que você foi perdendo a inocência. Sim, a gente vai perdendo a inocência, né? A gente vai saber o que é certo e o que é errado, né? É. E a atração foi depois da relação sexual por homem, entendeu? E antes da masturbação, do olhar diferente que eu comecei a sentir, que eu comecei a olhar pro homem. E graças a Deus o Senhor tem tirado isso de mim, o Senhor tem me transformado. Isso aí é pra quem crê, né? A Bíblia fala que aquele... como que é? O quê? O senhor fala daquela parte de crer, como que é? Mas qual delas? Aquele que crê verá a glória de Deus, né? Tá. Eu É, ia falar deu uma- esse. Deus fala que aquele que crê verá a glória de Deus, né? Pra muitos que não acreditam, né? A gente só Você- resta a oração, né? Que o Senhor venha ter misericórdia, Você né? é uma prova da glória de Deus, nós somos. Sim, entendeu? Então eu sou ex-homossexual, eu vivi numa vida de homossexualidade, entendeu? E a Jéssica também, né? Quando eu me assumi, acho que não fiquei nem quase 2 anos, entendeu? Eu fui resgatado com 18 anos, hoje tenho 22. Mas antes disso eu já fazia prática. Eu já era homossexual, eu já fazia prática. Então, só me assumi, fiquei pouco tempo, mas eu já fazia. E é isso, irmãos. Né? Vai falar mais alguma coisa? Não, da parte do Senhor. Pode falar, Pai do Senhor, aí. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos. E fiquem na paz do Senhor. Amém, irmãos. Deixa Deus trabalhar na vida do irmão Jonathan Regis. Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmã Carla. Benção do Senhor. O testemunho também é forte, né? O testemunho da irmã Carla é forte. Glória a Jesus. Vender sexo traz o poder. Não tinha visto esse comentário da irmã ainda. E é isso aí. Glórias a Deus. E até a próxima, amados. E fiquem na paz do Senhor.